Falaram que esse livro era mais pesado do que Uma Vida Pequena. Herdeiras do Mar conta a história de mulheres coreanas durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui nesse contexto, a Coreia estava sob ocupação japonesa e meninas coreanas eram raptadas para servir no Japão e muitas delas exploradas, abusadas e obrigadas a se prostituir para o exército japonês. Essas mulheres são conhecidas como mulheres de consolo ou mulheres de conforto, enfim, esse termo meio péssimo. E aqui no livro da Marilyn Brett, a gente acompanha a história de uma família de Haenyos. Meu coreano realmente ele é inexistente, perdão. Mas essas são as mergulhadoras que pescam frutos do mar na ilha de Jeju, que é uma atividade super tradicional na região. E aí a história vai se intercalando entre 1943, a gente acompanhando a Hana, e 2011, a gente acompanhando a Amy. E no começo do livro, pra mim, a história da Hana, que é a que se passa lá em 1943, me prendeu muito mais, e a gente pode até dizer que ela era meio como se fosse a história principal do livro. Mas aí as partes da Amy vão ganhando cada vez mais importância dentro da história e vão servindo muito pra contextualizar coisas que aconteceram com a Hana que não ficam explícitas pra gente, mas que a Amy vai descobrindo no futuro. E aí cada vez mais a gente vai se cativando pela história da Amy, vendo a profundidade da vida dela também, que ela também tem suas próprias questões e como toda essa história impactou na vida dela. E aí além da ocupação japonesa, a gente também vai tendo um breve histórico ali, uma pincelada no que foi a luta entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. E, gente, realmente é um livro muito pesado. Ele me deu quase tanto nojo e repulsa quanto Uma Vida Pequena. Eu não achei que foi mais pesado, mas também pode ter um contexto aí de que eu não sou uma mulher, porque esse livro é uma violência constante às mulheres, assim. Passagens que você fica, tipo, caraca, as mulheres realmente são tratadas como objetos aqui nessa história. E algo que eu pensei muito durante a leitura desse livro foi na família dessas meninas que eram sequestradas e levadas pro Japão. Porque elas não tinham muito histórico do que tinha acontecido, do porquê elas eram levadas, pra onde elas tinham ido, se elas estavam vivas ou não. E isso me fez lembrar que aqui em São Paulo, no metrô, tem umas TVzinhas que passam propagandas, notícias, enfim. E às vezes passam os informativos de pessoas desaparecidas. E eu sempre fico pensando na dor que deve ser pra essas famílias de depois de anos que não sabe onde essas pessoas estão, elas continuam tentando encontrá-las, familiares atrás de pais, mães, filhos. E é uma dor muito triste, porque é a dor da incerteza, né? Você não consegue desistir daquilo enquanto você não tem um veredito. Porque dentro da sua cabeça fica um e se, e se, e se. E isso me pegou muito em partes dessa história, que eu não posso falar muito mais, porque se eu falar, eu com certeza vou acabar quebrando a experiência de leitura de vocês, mas juro, tenho certeza de que valeu muito a pena ler esse livro, e eu não escutei uma pessoa falando mal dele. Todo mundo que leu adorou, e todo mundo que leu também veio falar pra mim o quão triste era esse livro. Então, vá preparado. Eu dei uma pausinha aí em livros difíceis e tristes pra conseguir pegar Herdeiras do Mar.